Em nome de Jesus, pega suas Bíblias aí e abre em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, no verso 26, só a parte A ali do versículo. Depois nós vamos abrir outro versículo, mas antes, vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Pode acender a luz aqui, por favor? O pessoal gosta de ler na Bíblia também, que é muito bom. Tem intimidade com a sua Bíblia, seja ela no celular, no papel, mas carregue no coração, meu irmão, carregue na mente, na prática, que é o melhor lugar para se carregar a palavra, né? Mas quem gosta de ler no papel aí também, no telefone, também fica à vontade, ou leia aqui com a gente no telão. Gênesis capítulo 1, verso 26. Hoje nós vamos falar sobre imagem e semelhança de Deus. Na realidade, o que é ser imagem e semelhança de Deus? É isso que a gente precisa aprender aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Só esse pedaço. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de palavra. Seja conosco, perdoa os nossos pecados e fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Poderia sentar, meus irmãos? Vamos desocupar as mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte para o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente tentar manter o horário, mas é 20 para as 9, né? Mas a gente sabe do trabalho que foi feito. Eu gosto também, tento nos horários, como foi lá em Caxias, mas quando Deus manifesta a sua glória, eu não sou muito de ficar tão preso assim, não. Tenho um pouco de paciência, né? Você tem mais de 160 horas por semana, e não fique com pressa de sair da casa de Deus, já que você só cultua uma vez na semana, um domingo, 2 horinhas, 3 horinhas, muito pouco. Mas se você pelo menos conseguir ficar no domingo adorando, ouvindo a palavra sem se preocupar com o tempo, isso já é uma forma de adoração também, né? E eu não fico tão preocupado. Eu quero falar sobre imagem e semelhança de Deus. Eu quero abrir, Léo, em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 7, que é aqui que eu vou me basear aqui com os irmãos. Bem, peguei aqui também no dicionário, porque aí fica uma palavra mais, né, fica melhor explicado. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 em diante. Bem, imagem é o mais fácil, né? Ser imagem e semelhança de Deus Altíssimo. Imagem, o que você vê? Né? Eu vejo a imagem desse ventilador, a imagem de um ser humano, uma imagem é aquilo que você vê. Então, na imagem, nós somos parecidos com Deus, porque Deus tem boca, tem olho, tem nariz, né? Fala, anda, né? A boca de Deus, Deus ouvindo as nossas orações. Isso é a imagem do Deus Altíssimo. Nós somos parecidos com Ele. A Bíblia diz que hoje, né, seus olhos são como de fogo, né? E, enfim. Mas a semelhança, eu quero falar mais sobre isso. E quero em Filipenses capítulo 2, no versículo 1 em diante, é aqui que eu quero falar mais sobre isso. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Paulo, acredita-se que Paulo esteja preso. Paulo está escrevendo a carta para Filipos, né, um local lá na Turquia, e ele está preso, e talvez um homem comum seria dentro de uma cadeia onde não tem penetração de luz solar, a comida não é boa, as pessoas que estão dentro do presídio também não são bacanas. Seria um ótimo lugar para a gente estar deprimido, chorando, orando, né? Mas Paulo está escrevendo uma palavra e dando uma palavra de ânimo para os Filipos, para alegrar no Senhor, né? E essa era a palavra de Paulo. Então Paulo está dentro do cárcere, está preso, ele tem acesso a escrever em pergaminhos, ele escreve a carta para os filipenses, né? E completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor. E aí a carta para a igreja é uma epístola, né? A diferença de uma carta para uma epístola é que uma carta é quando direcionada a uma pessoa. Carta de Paulo a Tito, a Timóteo, a Filemão, isso é uma carta.
Quando Paulo escreve para a igreja, nós chamamos de epístola, porque é uma carta doutrinária, é uma carta que a igreja tem que fazer, né? Nós temos as regras, a doutrina de Cristo, as regras, a doutrina dos apóstolos, são regras que precisamos fazer para sermos salvos. Eu já digo de passagem aqui, eu gostaria muito que você tirasse da sua mente o que foi ensinado, de que a coisa mais difícil do mundo é ser cristão. É muito difícil ser crente, é muito difícil ser um cristão verdadeiro. Eu particularmente não concordo muito com essa visão, né? Ser cristão verdadeiro, Deus só pede duas coisas, nós vamos encerrar com essa palavra. A única coisa que Deus pede é que você creia nele e que você obedeça a sua palavra. E seria impossível realmente obedecer a palavra sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo realmente é impossível. Mas com o Espírito Santo, é Ele que ora por nós, é Ele que nos convence, Ele intercede por nós, Ele que nos salva, Ele que nos cura, Ele que nos liberta, Ele faz tudo. A única coisa que você precisa fazer é obedecer. Então Deus sempre disse isso, deu a Davi, deu a Salomão, deu a todos eles: enquanto você guardar a minha palavra, se você me seguir, se você seguir os meus estatutos, se você me obedecer e for reto diante de mim, eu sempre serei com vocês. Vocês sempre serão vitoriosos. E ser vitorioso é uma coisa muito interessante, porque hoje na escola dominical, nós estamos lendo lá o livro de Atos Apóstolos. O apóstolo Paulo recebe uma revelação de Cristo, e Jesus falando para Paulo assim: Paulo, continua pregando nessa cidade, porque não vão prevalecer contra você. E Paulo continuou pregando. Paulo tomou couro, tomou chicotada, paulada, soco, pedrada, foi preso, amarraram as pernas de Paulo, arrebentaram Paulo. Mas Deus tinha falado para ele que não vão prevalecer contra ele. Mas não livrou da surra, não livrou da costa, não livrou do presídio, porque o que Deus quis dizer é que não vão prevalecer contra a fé dele e não vão matá-lo também, que Deus vai conservá-lo em vida. Mas Deus não disse que livraria das dores, dos problemas. Deus dá uma revelação a Paulo do que ele vai fazer, mas geralmente o processo não é revelado. Talvez seja uma revelação para você. Deus te prometeu algo, você sabe que Deus vai fazer algo, mas até chegar lá, não é muito revelado. Deus falou que José seria grande, que José seria um governador, que as estrelas se prostrariam diante do José, pai e mãe se prostrariam diante dele, mas Deus não falou que ele ia para o presídio, Deus não falou que ele ia ser vendido pelos irmãos, Deus não falou que ele ia ser caluniado, não ia ser difamado, talvez fosse quase morto. Isso Deus não falou. O processo, Deus não fala muito, Deus fala do propósito, aonde você vai chegar, aonde você vai ser, o que você vai ser, mas o processo não se fala muito. E aí é o problema. Eu fico com a palavra de Jó, quando ele disse à mulher, Jó, em capítulo 1, Deus disse a Satanás: observaste meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. É um homem perfeito para Deus. Mas Jó, quando ele perdeu tudo, ele disse à esposa: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Quer dizer que você só está com Deus para se dar bem? Você só está com Deus para dar tudo certo? Você só está com Deus só para ter vitória? Você só está com Deus só para ser honrado? Só pela cura, só pelo milagre, só pela bênção, só para prosperar? É isso? É por isso que você está com Deus? E aí a Bíblia nos mostra a visão errada que muitos têm a respeito de Cristo. Até porque todos eles sofreram muito, muito. Até o próprio Cristo sofreu, o próprio Deus sofreu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho. O Pai teve que enviar o Filho para morrer no nosso lugar. Jesus foi provado, os anjos foram provados, o Pai foi provado, todos foram provados. Então a igreja não vai ficar longe disso, não vai escapar disso. É claro que isso não dá muito ibope, isso não enche igreja, mas a minha pregação é o pós-culto, é que você saia daqui mais fortalecido, mais preparado. Eu sei que o fim das coisas é melhor do que o começo, a vitória está lá na frente, mas o que Deus não revelou é o que você talvez esteja passando, ou que você passou, ou que você vai passar. O que nós passamos, se nós não entendermos que o passado é para aprender e não para se viver, nós vamos entrar em depressão.
Se nós não entendermos que o nosso presente, a oportunidade de provar nossa fé a Deus e das lutas, é um processo, você vai viver em estresse. E se você não entender que o futuro que Deus não te revela muita coisa e você fica ansioso, vai trazer muitas crises de ansiedade. Todos nós sofremos isso. Então o futuro, a insegurança, a incerteza, o medo vai nos trazer insegurança, vai trazer ansiedade. E por isso Salomão disse que a boa palavra traz a esperança. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu também quero te dizer que a Bíblia também diz que muitas serão as tuas aflições, mas Deus te livrará de todas elas. Tem promessa, tem luta, tem peleja, mas Deus também dá o livramento de todas elas. Deus não falou que algumas Ele te livraria. Ele disse que todas Ele vai te livrar. Mas também disse que nós teremos que passar. E aí é a nossa luta, a nossa peleja. E aqui eu quero trazer a menção de Paulo, porque Paulo está preso, e ele completai o meu gozo, para que citai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento, uma mesma coisa, sentindo, perdão, a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, aí a soberba, mas por humildade, se colocar por baixo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui está a semelhança. O que te faz semelhante a outra pessoa? Você é semelhante a ela, você é parecido com ela, você tem as mesmas ações, você tem o mesmo pensamento, você age da mesma forma. E aí Deus, Ele nos cria também com sentimentos, com amor, com a graça, com a paz, mas também vai ter momento de se irar, porque Jesus se irou. Se aborrecer, não tem problema, mas dar lugar à ira é que pode ser o pecado. Se nós praticarmos a mentira, o pecado, não seremos parecidos com Deus, e sim com o diabo, porque é o diabo que é o pai da mentira. Então, se nós quisermos ser semelhantes realmente a Deus, aqui Paulo está dando conselho. E aqui é muito interessante que Jesus vem ser o exemplo, e Paulo fala isso, no versículo 6 e 7. Que, sendo em forma de Deus, Ele sendo Deus, Cristo sendo Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus. Olha só a coisa interessante. Eu peguei aqui no dicionário, que aí no dicionário fica mais bonitinho. Usurpação, crime de apoderamento ilícito de coisas, bens, título, estado, autoridade. Deus, presta atenção aqui, Jesus chega na terra, não quer ter o título, a autoridade de Deus. Ele quer ser como um homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus não era um pouco homem, um pouco Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, por isso ele nunca pecou. Jesus nunca pecou, Jesus nunca falhou. Mas ele também vem com o homem. Então você vai ver ações na Bíblia que várias vezes Deus vai agir como homem e Deus vai agir como Deus. É onde confunde muita gente. Por exemplo, Testemunho de Jeová, algumas outras religiões que não creem que Jesus seja Deus. Como filho, ele é menor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus sempre disse que ele e o Pai são uma mesma pessoa. Então não pode ser a mesma pessoa e ter uma autoridade diferente. Agora, uma coisa interessante, olha que coisa maravilhosa, e deixa eu dar dois exemplos aqui só para a gente adiantar. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele ora ao Pai: Pai, eu falei que ia ressuscitar Lázaro por causa da multidão, mas tudo que eu peço ao Senhor, o Senhor me ouve. Lázaro, venha para fora. Ele pede ao Pai para ressuscitar Lázaro. Show. Mas quando ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, lá em um lugar, ele não ora ao Pai, ele diz no nome dele. Quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele não ora ao Pai, ele fala no nome dele. Primeira pergunta: só quem pode perdoar pecado é Deus, sim ou não, igreja? E Jesus perdoa pecados. Então, se Jesus perdoa pecado, Jesus é Deus. Então, quando Jesus chega para ressuscitar a menina,
Ele fala, Talita cumi, levanta-te, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quando foram questionar Cristo, porque para identificar Deus é mole. O que precisa para ser Deus? 3 coisinhas simples: onipotente, onipresente e onisciente, só. Uma coisa simples. Onipotente, tem todo o poder, o que faz, acontece, o que fala, acontece. Onipresente, está em todo lugar. E onisciente, tem o conhecimento de tudo, tem resposta para tudo, conhece pensamento, conhece passado, presente, futuro, conhece tudo. Aí Jesus, quando vai curar o paralítico, Jesus, perdoados estão os teus pecados. Presta atenção no que eles pensaram. A Bíblia diz que eles pensaram: quem esse homem pensa que pode perdoar pecado? Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu vos digo. O que é mais fácil dizer? Aqui é a ironia de Jesus, né? Jesus está dizendo assim: o que é mais fácil dizer? O paralítico, levanta e anda, né? Perdoado os teus pecados, ou levanta e anda? Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Vou trazer para o carioca aqui, que o carioca é mais maneiro, assim, de entender. É o carioca chegar assim: irmão, está o paralítico aqui, ó. Eu digo: perdoados estão os teus pecados. Isso aqui é fácil de falar, não é? O que é mais fácil de falar? Perdoados estão os pecados, ou dizer para o paralítico: levanta e anda? Perdoar pecado é mole falar. Até eu falo. Edmilson, perdoados estão os teus pecados. Irmão Manuel, perdoados estão os teus pecados. Isso é mole. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados. Agora, e dizer para o paralítico: levanta e anda no meu nome? Ficou um pouquinho mais difícil, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar, eu digo: paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia. E ele levantou e andou, porque ele é o Senhor, ele é o nosso Deus. Agora, olha o exemplo de Paulo aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não quer esse título. É interessante que o homem quer ser Deus, tem vários aí querendo ser Deus, e Deus não está querendo esse título e deixando só para o Pai. Não, esse título de Deus deixa só para o Pai. Deixa que eu vou me esvaziar e vou colocar-me como um homem. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Aí ele vai se colocar como um homem comum, fazendo-se semelhante aos homens. Eu vou descer, não quero ser chamado como Deus, vou me passar como um homem comum e vou ser igual a todo mundo. Beleza. Versículo 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem o exemplo. Nós temos que ser a sua imagem, a sua semelhança, parecido com ele. Aí Deus, o Pai, isso aqui é muito interessante, porque Jesus está se manifestando como um homem comum aqui para nos dar exemplo. Porque se Jesus venceu o diabo como Deus, eu e você não vamos vencer o diabo. Nós não somos deuses. Então Jesus vai vencer o diabo como um homem comum, mostrando para você e para mim que nós podemos vencê-lo também no nome de Jesus. Você vai tirar, por exemplo, Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. O Satanás foi até Jesus e diz: transforma essa pedra em pão, se joga do pináculo lá embaixo, tudo isso te darei se prostrar-me agora. Como é que Jesus venceu Satanás? Pela palavra. Só pela palavra, porque ele conhecia e praticava. Conhecer a palavra também não é tudo, mas conhecer a palavra e praticar a palavra venceu o inferno. O que Deus está falando para mim e para você? Que nós podemos vencer Satanás pelo conhecimento da palavra. Por isso que o povo padece quando não conhece a palavra. Tem gente hoje perecendo dentro da igreja. Você viu o que a menina leu aqui? A Lisandra leu em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, que Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz. Você já leu o texto antes? Vou ler aqui o que a menina leu aqui, ó. Bota aqui rapidinho, estava fora até da mensagem aqui. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, lá embaixo, desce mais lá, 2 Coríntios, aqui ó, em cima, capítulo 11, ela leu no versículo 14, mas deixa eu ler um antes aqui ó, rapidinho, 12 em diante.
Presta atenção aqui, ó. Vou chegar lá no 14, que Satanás tem poder de se transformar de anjo de luz. Presta atenção, ó. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam assados assim como nós. 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Meu irmão, aqui vou estreitar o negócio. Presta atenção aqui, o versículo 14 que a menina leu aqui, ó. E não é maravilha, isso não é maravilha. São apóstolos, se passam como Cristo, falam de Deus, tem cura, tem milagre, mas eu não estou nisso. Meu irmão, vai ser ruim de tu entender, hein? Eu vou ler aqui, ó. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Rapidinho, coloque Mateus capítulo 7, Léo. Vou te mostrar como é que sinais e maravilhas não quer dizer que o homem seja de Deus. 22, verso 22. Essa aqui é Jesus falando. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo final: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Esse cara aqui, presta atenção, isso aqui é o dia do juízo final. Deus vai julgar as nações, o homem está sendo julgado. Jesus está falando que nesse grande dia o homem vai chegar diante dele: Senhor, eu expulsei demônios, eu profetizei em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Paralítico andou, cego viu, milagre, cura, profecia. Versículo 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade significa injustiça, pelo dicionário. Tem maravilha, tem milagre, tem poder, mas ele não é sincero. Meu irmão, a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado e a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Porque as pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina. Elas querem só a bênção, só quer só a vitória, quer só se dar bem. E qualquer coisinha que fala, meu irmão, qualquer coisinha que dá errado, já abandona. Uns abandonam porque deu certo, foi embora, já recebeu o que queria. Outros vão embora porque não receberam o que queria. E aí, quando a gente fala que os apóstolos sofriam, que Jesus passava peleja, que tomava chicotada, que sofriam, as cartas de Paulo é dizendo assim: irmão, vem sofrer comigo, vem pelejar comigo, vem guerrear comigo, vem sofrer as aflições, vem sofrer como bom soldado de Cristo, Timóteo, porque nós fomos chamados para isso, a igreja foi chamada para isso. Exorta, chama atenção, aplica a doutrina. Não tenta agradar o mundo, encher a igreja, abre as portas, deixa tudo como quiser, não fala não ofende, não fala de pecado, deixa para crescer muito. Prega, Paulo, prega, Timóteo, prega, Filemão, prega, Tito. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, a pessoa ia embora. 5.000 almas veio para ouvir Jesus. Quando Jesus falou da doutrina, as 5.000 almas foram embora, só os discípulos ficaram. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nos fins dos tempos só vai sobrar discípulo, hein? Não vai ter vez para seguidor não, hein? Não vai ter vez para simpatizante do evangelho não, hein? Vai ter vez só para discípulo. Sabe o que é discípulo, meu irmão? Discípulo é aquele que a Bíblia diz em Atos, que os apóstolos tomavam chicotada, apanhavam pelo nome de Jesus, não tinha fama, não tinha glória, sofriam pelo nome de Jesus e ainda saíam alegres por sofrer pelo nome de Jesus. Nós vamos receber bênção, nós vamos receber vitória, Deus vai dar vitória, mas isso não pode ser prioridade na sua vida não, hein? Então aqui ele nos ensinando. Vamos voltar para lá, Léo, para a gente encerrar aqui, em Filipenses capítulo 2, verso 9. A gente parou lá no... Então aqui, ó: e por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o nosso Pai. E aí, meu irmãozinho, ele vem como forma de servo, se coloca como servo, e aí eu começo a entender por que alguns prosperaram tanto e outros não. E eu entendi
Eu vou partir para um final aqui, para uma reflexão para a tua vida. Davi foi muito rico, mas nunca pediu para ser rico. Salomão foi muito rico, mas nunca pediu para ser rico. José apacentava ovelha, era o segundo homem mais poderoso do mundo, braço direito de Faraó, mas nunca pediu para ser rico. Daniel era governador na Babilônia, nunca pediu para ser rico. Poderosíssimo, riquíssimo. Neemias era copeiro, mas foi ser governador em Jerusalém, se tornou rico, poderoso, mas nunca pediu para ser rico. Abraão, lá com os seus pais, foi para uma terra que nem sabia para onde era. Poderosíssimo, riquíssimo, mas nunca pediu para ser rico. E a maioria desses homens saíram pobres. Davi era um apacentador de ovelha. Você lembra quando Samuel vai lá ungir? Vai lá na casa de Jessé, do pai de Davi? Ele chega na casa de Jessé, fala: Deus escolheu, olha, presta atenção aqui, hein? Um recado aqui para a igreja. Você para com essas coisas de ficar assim: você é crente? Foi logo no brilho, a gente reconhece, né? Testificou. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz, não sou o pastor não, a Bíblia que diz que a árvore só se conhece pelo fruto. Você só conhece quem é de Deus, que não é pelo testemunho, não é só porque viu, não. E esse texto que nós estamos citando, Samuel era profeta, era juiz e era sacerdote. Samuel ouvia a voz de Deus como vocês estão ouvindo a minha voz. Não é um discernimento, não é o que a gente lê, que eu sinto, que eu estou entendendo, não, filho. Ele ouvia a voz de Deus igual vocês estão ouvindo a minha voz. Samuel, vá até a casa de Jessé, porque entre os filhos de Jessé eu escolhi um para ser o rei de Israel. Mas quando ele chegou lá, ele não identificou quem era o rei. Ele não sabia quem era o rei. Cheio de Deus, sacerdote, profeta, juiz. E aí foi ungir o bonitão, o alto, o forte. E Deus falou assim: não é esse não. Não é esse não. Lembra da palavra de Deus? Samuel, o homem vê o que está no exterior, eu vejo o que está no coração. Não é esse. E aí acabou todo mundo, até a família. Presta atenção aqui na família. Acabou teus filhos? Não, acabou nossos filhos. Só tem mais um, mas esse está apacentando ovelha. Porque quando o camarada não servia para nada, manda ele apacentar ovelha. Não serve para guerra, não serve para dar tiro, não serve para espada, não luta, não guerreia. Meu irmão, toma apacentar ovelha. Então era aquele esquecido. E Deus não estava preocupado com o guerreiro. Deus estava preocupado com o amor pelas almas. E por que Deus faz Davi tão poderoso? Porque a preocupação de Davi com o próximo. Eu vejo aqui um segredo em Davi. Por que Deus faz José tão poderoso? Eu vejo um garoto obediente aos pais, um homem temente a Deus. José não tinha culto no presídio, não tinha colega crente, não se falava de Deus e ficou anos sozinho lá dentro do cárcere, sem uma Bíblia, sem oração, sem culto, sem nada. Só ele e Deus. Anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Ele foi vendido um mancebo e foi ser governador só na fase adulta. Isso aí no mínimo dá uns 15 anos. 15 anos, meu irmão. E deixa eu falar para piorar a nossa vida. Está pensando que Deus falava com ele lá direto? Você leu na Bíblia aí que Deus falava com ele? Quanto tempo levou? Quanto tempo levou para Deus dar uma revelação, um sonho a Faraó? Quanto tempo levou? Deus deu um sonho ao copeiro, um sonho ao padeiro e um sonho a Faraó. 2 sonhos a Faraó. Só, não tem mais nada. Isso aí em 15 anos, meu irmãozinho. Aí sabe o que é a minha tristeza? Quando eu leio a Bíblia eu fico envergonhado, porque quando eu olho a palavra eu falo: meu Deus, eu sou só a misericórdia. Deus não pode ficar um ano, um mês sem falar com você, sem dar um sinal, se você sentir alguma coisa, sabe, que você acha que já está fraco, já está desanimado, já está com problema, aí Deus tem que ficar provando o tempo inteiro que é contigo, sabe, tem que ficar provando o tempo inteiro, tem que fazer alguma coisa, senão você se abate, senão você fica triste, senão você fica abatido, senão você desanima. Meu irmão, quando você olha a palavra, que a sua comunhão com Deus depende muito mais de você do que de Deus, depende da sua fé e da sua obediência, você começa a entender que aonde você estiver, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor perseguirão os filhos da obediência. Aonde você for obediente, aonde você estiver em Deus, Deus estará lá.
Deus estará à sua procura, porque a Bíblia nos mostra que todas as nações procuram Deus, todo mundo quer milagre, mas só existe um povo que Deus procura: os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Em espírito e em verdade. A gente encerra aqui, por causa de horário, mas espírito e em verdade. Vamos ficar de pé? Prepara aqui já o Ministério do Louvor. Em espírito e em verdade. Você sabe o que é espírito e verdade, meu irmão? O que é adorar em espírito e em verdade? Primeiro a gente tem que saber o que é espírito, né? Saber o que é uma vida. A verdade nós sabemos. Nós vamos louvar sacia-me, porque a minha alma tem sede de Deus. E se nós perdermos isso, irmão, esse prazer de estarmos em comunhão, se nós perdemos o prazer de vir à igreja, se nós perdemos o prazer de estarmos com os irmãos, se nós perdemos o prazer, a essência do Evangelho, nós estamos perdidos, irmãos. Nós seremos facilmente aniquilados, nós seremos facilmente destruídos, dizimados, porque a Bíblia diz que nem o reino das trevas é dividido, nem o reino das trevas é dividido, porque um reino dividido não subsiste. E aí Satanás quer dividir o povo. Satanás quer fazer com que você acredite que Deus não te ouve mais. Satanás quer fazer com que você acredite que você não é merecedor. Afinal de contas, você pecou, você falhou, você é cheio de pecado, você é cheio de erro. Deixa eu te falar, meu irmão, quando eu convidei o irmãozinho para vir ao altar, ele falou assim: pastor, eu não sou digno. E aí eu respondi com a pergunta: e quem é? Quem é digno? Você acha que eu estou no altar aqui porque eu sou digno? Você acha que eu estou no altar por mérito? Você acha que eu estou no altar por merecedor? Por merecer? Você acha que eu estou há 26 anos na presença de Deus porque eu sou bom? É a forma que Deus me fez pensar, a forma que Deus me fez pensar, olhar o foco, olhar o céu, esperar a vinda do Senhor, partir, ir para a glória e ficar com Ele para todo sempre. E que você possa louvar comigo, meu irmão. Diga assim, ó: minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam os teus olhos.